Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Antes Tarde do Que Nunca. Esse podcast foi criado para conversar com empreendedores, inovadores, gestores, líderes, inspiradores aqui de Blumenau. Principalmente inspiradores. Principalmente, né? Aliás, inspirador é requisito básico, né? De Blumenau e da nossa região de Vale do Itajaí também, por que não? Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado está Rafael Silva. Tudo certo, Rafael? Tudo certo. Rafa é investidor anjo, é mentor de inovação do Centro de Inovação de Blumenau e também criador desse podcast, né, legal. Rafa? Antes de mais nada, aproveita para se inscrever aí no canal do Real, Rafa Silva, no YouTube, para acionar essa sineta e ser notificado de quando a gente vai estar no canal com uma nova entrevista. E aproveita para seguir também, Antes Tarde do Que Nunca, no Spotify, para poder ouvir as entrevistas enquanto lava louça, enquanto dirige. Verdade. Tantas oportunidades que você tem para ficar ouvindo uma entrevista legal no seu dia a dia, né? Rafa quer falar dos... Posso falar dos patrocinadores? Então tá, eu fico nervoso quando tá ele aqui, então... o próprio patrocinador me cagando todo. Então eu quero agradecer rapidamente a Transpotec, né, que também foi primordial para poder fazer isso tudo aqui acontecer, que levantou a mão e disse, cara, vamos fazer isso acontecer. Ricardo Oríbica, o time do marketing lá, que realmente é um time muito ativo. Então, obrigado mais uma vez a Transpotec, que patrocina essa bagaça aqui, faz tudo isso acontecer. O Luan, aliás, o Ricardo Oríbica e o time inteiro. E nada mais, nada menos que, para mim, a maior escola em tecnologia do mundo, que é a ProWay, que sozinha, é pai, mãe, vô, tio, tudo do Entra 21, projeto que a gente tem um orgulho imenso de falar e que, se Deus quiser, ele vai crescer cada vez mais aí pelo estado, talvez pelo Brasil e internacionalmente. E para mim um dos maiores orgulhos que a gente tem aqui em Blumenau. Parabéns aí pela ProWay, que hoje está ao meu lado aqui. Então, obrigado, ProWay, por ter acreditado nesse projeto, acreditar nesse projeto e ajudar a gente aí a falar um pouco dessas histórias inspiradoras que a nossa região tem. É isso, obrigado. Com quem que a gente está? Já falei aqui hoje, né? O Guilherme Tobio está aqui com a gente, ele é um dos líderes da ProWay. A Mayara Pereira, que é gestora comercial da ProWay, e o Márcio Schenfelder, que é professor. A gente vai falar um pouco sobre o caminho do desenvolvedor, né? O Guilherme fala dev, né? A gente vai falar... Eu tive que pesquisar, não sei. Também deve estar pensando, o que é dev, né? Explica pra gente o que é dev. Então, primeiramente, olá pro pessoal, agradeço novamente, né? A gente está aqui juntos nessa, né? Já estamos na nossa terceira edição do podcast, que a gente posta também lá no nosso perfil, no ProWay, no YouTube e no Spotify, que é ProWaycast. E Dev, basicamente, é o desenvolvedor de sistemas. Aqui na nossa região, Blumenau principalmente, disparadamente, a área que mais cresce, mais tem pessoas, mais tem atuação e mais interesse. Então, quando a gente tem essa amplitude, ou seja, tantas pessoas olhando e querendo entrar nisso, muitas pessoas, às vezes, têm medo de entrar porque não se acham qualificadas e também pelo número de oportunidades que aparece, algumas pessoas não conseguem encontrar o caminho certo. Então, por isso que a gente está aqui. A gente está com uma pessoa que atua já há bastante tempo, que é a Mayara, principalmente na área de dev, já está há 8 anos conversando com esse pessoal. Então, a gente já fala bastante dev. Para mim é contas a pagar. E ela já pegou de todos os tipos de pessoas, conversou com várias, entende bastante a cabeça e as dificuldades. A gente quer falar bastante as dificuldades, os medos que esse pessoal enfrenta. E nós temos o cara que está na sala de aula com esse pessoal. 4 metros e 40 de real. Ele veio arrastando a sala. É grande. É um dev gigante. A porta para ele passar. Isso tudo é para dar medo pro aluno? Não. Não, 1,98 m de altura e o resto é inspiração. Né? É legal. Boa. Então, essa é a nossa conversa. A gente espera que mostre um pouco, que nem você falou, a jornada do aluno. Né? Então, para quem começou e está desesperado, ou para quem não começou e já está desesperado também, né? A gente quer desmistificar um pouco, desenosar e mostrar que tem um caminho para ser feito e a gente pode ajudar nisso. Eu quero começar com o meu exemplo. Um certo tempo, quando eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, lá no segundo grau, ensino médio, agora na minha época ensino grau, eu tinha um amigo tem um amigo ainda, o pai dele era o dono de uma empresa de tecnologia, desenvolvia sistemas para Perdigão na época. E pensou, Pancho, vai fazer um teste de lógica lá para ver se tu pode trabalhar com eles. E eu fui fazer. E, cara, fracasso total, uma coisa assim. Eu falei, que diabo é isso? O que eles querem de mim? Eu não entendia absolutamente nada.
Isso se aplica, ou seja, eu nunca fui um desenvolvedor, nunca pensei em ser um desenvolvedor, acho que tem tudo a ver. Se aplica dessa maneira ainda, como é que funciona para ver se a pessoa tem aptidão ou não? Eu vou deixar eles falarem um pouco Exatamente, também, né? eu imaginei. Mas assim, o que eu passei exatamente pela mesma coisa, eu fiz a desenvolvimento de sistemas lá na ProWay, etc. E também tô mais nessa linha da comunicação que nem tu, assim, liderança. Mas, pelo número enorme de oportunidades que tem, a pessoa insiste mais hoje. Certo. Então, eu acho que existe dentro da área de dev vários caminhos, até para aquelas pessoas que não têm tanta aptidão assim pelo desenvolvimento. Tu pode entender desenvolvimento e se encaixar, talvez, em outras áreas ali dentro de uma empresa de TI. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Acho que a Mai pode já começar a se apresentar e também falar um pouco da sua jornada, da sua experiência. Eu adorei essa pergunta e até para complementar, é vocacional ser dev? Ou dá para todo mundo ser dev? Então, eu costumo falar para os alunos, né, que ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando e tudo se aprende, né? E todo mundo anda e fala, né? É verdade. E o que acontece? O teste vocacional ali, o teste que tu fez, né, foi jogado na boca do leão. O que a gente faz lá na ProWay? A gente ensina a lógica. Então, eu sempre falo para os alunos, né, primeiro passo, o mais importante a ser dado no mundo, nesse mundo da programação, é começar pela lógica de programação. O que é o lógica de programação, né? O treinamento da ProWay? É um treinamento que tem a duração de 48 horas e é como se fosse uma alfabetização do mundo da programação. É o primeiro passo, e eu sempre digo, o primeiro mais importante a ser dado nesse mundo. É o básico. Exatamente. É como se fosse o A, E, I, O, U. O prof pode falar melhor, né? Para depois só O aprender. verbo to be, em inglês. Isso, exatamente. O famoso. Odeio o verbo to be. E fica o ensino médio inteiro, né? No verbo to be. Eu não sei para que no final, né? E aí, para depois você estar apto a conhecer uma linguagem. Certo. Essa linguagem pode ser tanto para desenvolver um sistema, tanto para desenvolver aplicativos mobile, tanto para desenvolver front-end. Mas o primeiro passo a gente começa lá com lógica de programação. É lá que a pessoa vai ver se gosta, se identifica ou se vai fugir de vez. Né? Então, é nesse primeiro contato. Entendi. Na realidade, o que ele deveria ter feito, teria ter passado, a empresa deveria ter feito na época, era ter dado esses 48 horas para ele, ver se aquilo faria sentido, né, para a vida dele ou não. E não um teste de lógica muito primário, assim. Hoje em dia ainda existe esse teste de lógica? Não. Tem gente que já nasce com isso, Sim, né? com certeza. Tem algumas empresas que aplicam, né? Ainda. Inclusive para vagas que não tem nada a ver com dev. Mas tem gente que já nasce com esse raciocínio, mas tem gente que precisa lapidar. E é a maioria das pessoas, né? São a maioria das pessoas. E a gente aprende isso na escola hoje, no segundo para o terceiro ano. Né? Pois é, na escola na escola é ensinado. Então, o que acontece? Existem hoje pessoas, né, que nem a Mai está falando, que antes já, terminando o ensino nono ano agora, né, que era o nosso oitavo, né, já estão entrando, já estão começando a estudar e tem uma evolução significativa, mas não é todo mundo. Então a gente volta àquele negócio que eu estou falando, é um mundo de oportunidades, por que tu não tenta? Tem que tentar, Claro. né? Se tu conseguir se encaixar aí, é o futuro, né? A pessoa precisa estar dentro da tecnologia e desenvolvimento de sistemas é o primeiro lugar que tu precisa tirar. Que nem antigamente se fazia, sei lá, engenharia, jornalismo, administração, medicina. Hoje, o cara precisa primeiro, acho que o primeiro tiro que o cara precisa dar é para... Sabe o que eu falei hoje de manhã com meus dois filhos, eu estava levando para a escola e eu falei exatamente isso. Falei, cara, sei que tem 14 anos ainda, mas eu pelo menos eu iria entender, né? Como o futuro, hoje, né, tecnologia está em absolutamente tudo, é quase uma administração, né? E o mais legal é que tu não precisa às vezes ficar 4 ou 5 anos, né? Tu rapidamente, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, tu já está empregado naquilo, então tu não precisa inverter muito. E se não gostar, não é uma perca de capital absurda nem de tempo, né? Então, rapidamente tu diz não para o negócio. Isso. Eu acho que o aprendizado pode ser levado para a jornada toda, enfim, onde ele for atuar, né? E o bacana assim, vai entrar
no setor de tecnologia, de desenvolvimento, mas não necessariamente precisa ser o desenvolvedor. Exatamente. Pode ser o cara que vai Tu liderar. vai o cair cara- numa empresa de tecnologia, principalmente se tá na região, tu vai cair. Sim. Quase certeza no período da tua vida inteira tu vai cair para trabalhar na empresa de tecnologia, né? Porque ou tu vai fazer negócio com uma empresa de tecnologia. Então, se tu não conhecer disso, a chance de tu ser engambelado em algum momento da tua vida vai ser grande. E até não crescer, né, profissionalmente, às vezes, né? Se É, tiver pelo menos um são dois- conhecimento básico, talvez tu cresça, né? Dentro disso entra aqueles projetos, por exemplo, de colocar lógica nas escolas de programação e que a gente também aprova lá na ProEI mesmo, dando treinamento, porque quanto mais pessoas entrarem, melhor para nós também como empresa, então é basicamente isso. Mas de lógica de programação, o Márcio vai entender muito. Quais são as maiores dificuldades que tu tem geralmente lá, né, com esses sala alunos de que aula. chegam, os primeiros, assim, que chegam, não, os primeiros, digo, nos primeiros dias? Na verdade, o que eu tento... boa tarde. O que eu tento normalmente fazer é tentar deixar o aluno à vontade. Né? Eles, olha, em primeiro lugar, ninguém nasceu sabendo nada. Né? Vocês estão começando um namoro com a área de tecnologia, então vocês não conhecem nada da área de tecnologia, né? Não conhecem nada de lógica. Se você não souber lógica de programação, você até pode tentar desenvolver em alguma outra linguagem, mas você vai pegar a técnica da linguagem, mas não vai necessariamente desenvolver a lógica. E o raciocínio lógico é fundamental para você desenvolver programas que tenham integridade, que sejam confiáveis. Então, eu sempre digo para eles, tenha calma. Você vai subindo os degraus gradualmente, não olha para o tamanho da escadaria. Entendeu? Se você tem 300 degraus para subir, suba um de cada vez. Quando você olhar para trás, você já vai ter subido 100, 200 e de repente você chegou lá no topo. Então é um processo, é gradual. E eu procuro sempre ministrar as aulas no sentido de acompanhar, ficar mais perto daqueles que estão mais temerosos. Aos que se sentem mais à vontade, mas aqueles que têm medo daquilo, têm medo de não dar conta. Eu ouço sempre a expressão assim, professor, eu não estou entendendo nada. Ok? Não é culpa sua. Eu no teste de lógica lá, não estou entendendo nada. Eles não é culpa sua, isso é normal. Você está lidando com uma coisa que você não conhece. Nós não fomos ensinados a raciocinar de forma lógica. Tudo que a gente faz, praticamente, é por impulsão. Emoção, é relativamente organizado, né? Mas você não é muito metódico. Então, para você desenvolver lógica de programação, você tem que ser metódico, porque você vai passar instruções para um computador que é um cara burro. Ele vai fazer aquilo que você está mandando. Então, você tem que ser detalhista. Né? E esse nível de detalhamento é que eu procuro passar para eles. Então, a gente vai caminhando, vai fazendo passo a passo, e a ideia é acabar o curso de lógica com uma ferramenta que a gente utiliza, que o programador já consegue sair do curso de lógica na ProEI e migrar para um curso de Java, migrar para um curso de Python, porque a ferramenta que eu estou utilizando é uma ferramenta que já, a forma como você escreve dentro da ferramenta, já é a mesma cara que o Java se apresenta. Então, ele não vai ter o choque cultural da estrutura de linguagem de um Java ou de um Python. Por exemplo. Dá para fazer uma analogia com relação às nossas linguagens, tipo o inglês, o mandarim, o alemão? Isso é mais ou menos assim? Porque eu ouço muito... Meu Deus, eu deveria saber disso, né? Mas, mas eu não sei. Não é desenvolvedor, Eu não peraí. sei. Então, Java... meu Deus, eu não vou nem falar. Eu recebi esses dias... COBOL, C Sharp. COBOL, C Sharp. Qual é a diferença Ser de uma hashtag, como as analogia? pessoas falam. Realmente é linguagem como o inglês, mandarim? Você isso, pode não? comparar assim, você conhece lógica de programação, então você sabe falar português aqui no Brasil, ok? Você vai ser alfabetizado, você vai falar português e tal. De repente aparece o inglês na tua vida. Você não sabe nada de inglês. A tua tendência é começar a aprender, a pensar e a falar em inglês, não comparar, ficar traduzindo. né? Aí, em primeira instância, você vai fazer uma comparação. Depois você vai imergir naquilo e vai esquecer o português, vai trabalhar com o inglês. Daqui a pouco você aprende alemão. Aí você tem que esquecer o inglês, né? Vincular o português de novo da mesma forma que vinculou o inglês, e daqui a pouco você esquece o português também e emerge no alemão. Então, as linguagens de programação são exatamente assim. Cada uma tem uma formatação própria, tem uma estrutura, uma semântica, né? Uma nomenclatura própria. E essa nomenclatura ela precisa ser desenvolvida para que você se torne um dev
naquela linguagem, ou naquelas linguagens que você escolher. Agora, isso sem a lógica de programação, você não consegue desenvolver legal. Seria mais ou menos você tentar aprender inglês, mas você é um analfabeto completo em português. E aí? Não vai fazer sentido. É que a base é a mesma, eu acho. A dificuldade é brutal. Quando a cara. gente aprende um idioma, a gente sabe que existe um Existe uma esquema, equivalência. né? Sujeito, verbo e Sim. predicado, vamos dizer assim. Então isso tu vai tentar aplicar no inglês, tu vai tentar aplicar pelo menos tu vai com essa pré-formatação já para aprender Sim, os outros com certeza. idiomas. O mesmo deve acontecer nas É linguagens. a mesma né? tendência. É, imaginei. É a mesma tendência. Você aprende lógica de programação usando por uma ferramenta que eu utilizo, que é o Portugal, né, que foi desenvolvido pelo pessoal da Univale. É uma ferramenta que ela tem uma semântica igual ao do Java. Então, se eu pego, daí abro um programa Java para eles e mostro para eles por que eu estou ensinando com Portugal. Entendi. Porque se você usar esse comando aqui no Portugal e você usar esse comando aqui no Java, você vai ver que só vai trocar do português para o inglês. Você não vai levar aquele susto, aquele baque da linguagem de programação. E isso tem surtido um efeito colateral muito bom. Eu tenho encontrado pessoas fazendo curso na Porei de HTML, de CSS, de C#, de Python, de Java até, e eles eram alunos que tinham muita dificuldade em lógica de programação. Sim. Eles foram em lógica 1, eles com medo, assim, como que eu vou para a lógica 2, que é dividido em 2 módulos, né? Um módulo que tem um nível de complexidade maior e um nível, digamos assim, um nível básico, né? Um basicão para o cara se situar. E com medo de ir para a lógica 2, porque assim, professor, eu não estou entendendo nada. Não, calma, o ensino é cumulativo. Tudo que você aprendeu em lógica 1, você vai continuar vendo em lógica 2 durante um tempo. Claro. Então, aí em lógica 2 eles começam a se achar, começam a desenvolver, começam a ter autonomia sobre os programas que estão desenvolvendo, e é uma coisa mágica, sabe? É muito legal você ver o aluno que entrou cru, apavorado, né? Uns porque tem assim uma paixão por tecnologia, então eles quebram a barreira mais fácil. Sim. Outros porque são lá mais por curiosidade, para se medirem, para ver até onde é que eu consigo chegar. Será que eu me encaixo nesse negócio ou não? Ô, Márcio, eu tenho uma pergunta para te fazer agora, aproveitando as linguagens, né? Se a gente for comparar a semântica de várias linguagens, português, inglês, elas têm a mesma lógica, até, vamos assim, de formação de frase, etc. Mas aí a gente tem o japonês, por exemplo, a gente tem o chinês, Traz para frente. que né? não tem nada. Tem linguagem de programação que segue um modelo totalmente dele, que tu tem que aprender só aquela linguagem, ou não? Tem linguagens de programação que são somente dele. Por exemplo, o Assembler é uma linguagem de baixo nível, né? A gente quase não usa na área comercial, né? O C++ é uma linguagem que mexe bem com baixo nível, né? Quando fala Uma baixo outra- nível, É isso que eu queria entender também. Baixo Pra nível, mim, nível assim, de máquina. A nível de máquina, né? Existem linguagens de programação que são compiladas, né? Tem um programa que converte ela de texto normal para uma linguagem que a máquina compreende. para as funções, né? Exatamente. E existem linguagens de programação que elas trabalham já num nível muito baixo, quase a nível de interação com a máquina. Ou seja, você consegue dar comandos e uma máquina entende. Um exemplo desse, por exemplo, é o Arduino. O Arduino é uma linguagem de programação que você programa dispositivos eletrônicos. Você trabalha muito com robótica, né? Trabalha muito com Arduino também. Né? Não que você não basicamente possa falar usar com- Java, também pode. Quase falar com o computador, basicamente. Fala direto com o computador. O Assembler, por exemplo, porque o que acontece? O computador ele entende numa linguagem de binário, né? 1 e 0, ligado e desligado. Tá? Então, os códigos em Assembler eles são codificados de um jeito que a máquina consegue interpretar claramente aquele comando que você está dando para ela. Liga isso, desliga aquilo, liga aqui, desliga lá. Então, existem linguagens de alto padrão, por exemplo, Java, C#, Python, né, que são linguagens robustas, né, que tem uma semântica própria, mas existem linguagens também de baixo nível que, assim, você tem que ser especialista naquilo para poder tirar proveito da linguagem. A história do japonês aqui. E se realmente é você, um por negócio exemplo, eu conheço o Java, eu vou aprender Python, o impacto que você vai ter é muito pouco. Quero, Mayara, que tu aproveitar. Tens filhos? Tenho. O que você vai dizer para eles fazerem? Se fosse fazer aqui eu falando de linguagem,
né? E falando de mercado, Tá. né? Eu queria aproveitar para ser bem prático para a galera que está assistindo aí. Sim. Se você fosse dar o futuro dos filhos seu, qual que você diria para eles? Cara, faz isso aqui que é o que vai mais ganhar dinheiro. Então, a gente até brinca lá na Play do Full Stack, né? Não sei se vocês já viram essa expressão, né? Eu vou fazer até um vídeo assim, Sim. que junta 3 bases e os caras gritam full stack. Sim, exatamente. Só antes de responder a tua pergunta, eu vou retomar um pouquinho para fazer Tá. sentido a resposta. Tá perdoado. Então, eu sempre costumo dizer para os alunos que dentro do mundo da programação existem vários caminhos, né? Aí existe o caminho a pessoa que desenvolve um sistema, a pessoa que desenvolve mobile, a pessoa que desenvolve front-end, website, daí dentro do website ainda tem front-end e back-end. Front-end, né, só para explicar um pouquinho melhor, é tudo aquilo que o desenvolvedor faz no site e a gente que usa enxerga, Vê. né? O back-end é tudo aquilo que nós usuários não retaguarda. enxergamos, né? E aí tem o profissional que é o full stack, né? Eu já que falei pra ela que a gente vai fazer um áudio dela, assim, né? Tem o profissional back-end, o front-end, e daí sai um super-homem, assim, sabe? Que é O full stack, assim, sai voando, né? que é nada mais, nada menos profissional capacitado para atuar em diversas frentes, tanto Certo. quanto sistemas, back-end, front-end, mobile, né? Para front-end, a gente não tem muito o que fugir. No mínimo é HTML, JavaScript, jQuery, né? Desculpa, HTML, CSS, JavaScript. Isso é o mínimo, né? Aí, uma linguagem para desenvolver sistemas. O que eu ofereceria para minha filha, né? Você apostaria o futuro da sua filha. Exatamente. Apesar que ela é bem de humanas, bem artística, né? Mas aqui em Blumenau, as mais solicitadas hoje é Java ainda, né? Quanto aqui quanto no mundo. C Sharp, e a que mais está crescendo hoje é Python. Né? Tanto aqui quanto na Europa. Eu tinha alguns alunos que iam para fora, tinham um plano de vida de morar fora, e eu montava para ele toda a trilha de conhecimento com foco em Java, daí o banco de dados Oracle, que é da mesma família, né? Aí fui fazer, tinha um outro aluno que vai morar para fora também, e fui pesquisar lá se ainda era Java, se estava tudo certo. Me deparei com a pesquisa que era Python, que o crescimento lá está bem forte em Python. Perguntei para alguns profs, né? Tô vendo certo? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Python é uma linguagem mais antiga, não é ou não? Não. Então, tem a mesma idade de Delphi, o É? prof pode até me corrigir, né? Eles têm a mesma E idade. tu olhou para ele por causa da idade? Não! Porque ele é prof, eu não posso errar, né? Não posso errar na frente do mestre, né? E eles têm a mesma idade, praticamente, só que Python se desenvolveu muito, né? Entendi. É uma linguagem de desenvolvimento ágil, né? Foi reutilizada pelo Google, se eu não me engano, né? Acho que foi, né? Pelo Google, Na né? verdade, o Python ele teve essa explosão aí, digamos assim, de procura, né? Por advento da ciência de dados. Né? O Isso. Python tem ferramentas para desenvolvimento em ciência de dados que trabalham melhor do que os códigos que o Java oferece. Então, nesse aspecto, o Python tem ganho muito terreno. Né? Ciência de dados é uma coisa que vem evoluindo bastante. Tem outras linguagens aí envolvidas também, mas o Python com certeza que mais se destaca pela facilidade de uso das bibliotecas voltadas para isso, junto com o MongoDB, né, que é um banco de dados não relacional, não SQL, que também geralmente trabalha junto com Python, que dá todo o suporte de armazenamento para a ciência de dados. Isso Queria mesmo. aproveitar para também já colocar ainda uma pergunta para a Mai. Primeiro a gente falou sobre especialização, full stack, etc. Né? Se a gente olha, principalmente eu estudo muito gerenciamento humano e liderança. Se a pessoa está estudando alguma coisa, ela deve focar numa especialidade. Quanto mais especialista tu for, maior o retorno financeiro que tu vai ter. Ponto. Isso é uma coisa lógica para qualquer mercado, isso vale para a tecnologia da informação. Mas por que então o cara vai estudar um full stack, onde ele vai abranger uma base? Por causa que ele está começando. Né? Então, para quem está começando, precisa ter as oportunidades. Mais generalista nesse Exato. primeiro momento. E daí, obviamente, vai afunilando e vai se especializando naquilo aonde consegue se desenvolver. E quem que vai ajudar ele a escolher isso?
a própria empresa que ele vai atuar. Então não adianta tu estudar. Ou a empresa que está ensinando ele também. Exato. Né? Verificando a aptidão Já tem que ele identificação. tem. Imagina. A ProWay vai dar toda essa base, mas no dia a dia de trabalho, naquilo que ele está trabalhando e as oportunidades que ele vai ter na vida vão dar mais ou menos esse caminho. Então, assim, não precisa ficar pensando, meu Deus, qual vai ser o meu propósito de vida, o que eu vou fazer, porque isso também vai se encaixando com o tempo. E daí a pergunta que eu trago para a Mayara, que ela escuta quase sempre, é quais são as principais barreiras, os medos, assim, que as pessoas falam na tua conversa. Às vezes tu tá lá negociando com um cara, a pessoa tá quase, e daí depois ela se desespera, assim. Quais que são as objeções, assim, principalmente, que as pessoas, os medos que elas falam para ti? Então, tem N's, né? Vários medos. O principal deles é conseguir entrar no mercado de trabalho, e é por isso que eu costumo oferecer o Full Stack, né? Por mais assim, eu gosto mais de back, mas tu precisa conhecer o front, porque tu não consegue trabalhar com back. Então, querendo ou não, um vai ligando ao outro, né? Não chega a ser pré-requisito do outro em alguns casos. É isso. Principalmente já no módulo para aprender. Olha eu de novo olhando pro Bruno. Já no módulo para aprender, para o ensino tu já precisa do pré-requisito. Então imagina para trabalhar, Sim. né? Então esse é o maior medo deles se encontrarem, de se achar mesmo no mercado de trabalho, né? E aí a gente explora o máximo aluno. Então a gente vai passar por todo o front, vai passar pelo back, vai passar pelos sistemas, né, que antes é a parte de RP, que é sistemas, aí depois, se ele optar ainda em fazer o mobile, a gente também passa pelo mobile. O banco de dados eu costumo oferecer sempre o mais próximo da linguagem, né, apesar que tenha ligação com qualquer linguagem, tem ligação com qualquer banco, mas eu sempre gosto de oferecer da mesma família. Por exemplo, se é uma formação em Java, eu gosto de oferecer o Oracle, que é da mesma família. Ele vai trabalhar numa empresa que faz com MySQL. Tudo bem, mas tu aprendeu da mesma família, né? E tem a base. E quando a gente trata com os pais dos alunos, Qual que ganha mais dinheiro? Tem duas Principalmente situações o pai com que não os pais. sabe nada, né? Porque o que acontece... Aquele leigo total. Assim. São A duas- gente está, só para colocar uma base aqui, né? E eu sei que no programa de vocês existem muitas pessoas, pais de alunos que estão nos acompanhando, Sim. que querem saber um pouco também. Tá começando muito cedo, né? Praticamente está parecendo aquelas várzeas de futebol que acontece lá no Rio de Janeiro, só que a gente tem a várzea dos programadores, né? Que estão começando. Então, as dúvidas tipo, que idade começa, por onde que meu filho vai começar, ele vai conseguir um emprego, ele já tem que começar a trabalhar, então, são coisas assim, tipo, mas ele tem 12 anos, ele tem 13 anos, então essas são algumas das Ansiedade, dúvidas, né? Acho que deve gerar muita ansiedade para eles. Eu tenho as duas situações. Eu tenho a situação que o próprio filho desenvolve o interesse, porque acaba jogando, querendo ou não, tem uma proximidade, não tem nada a ver, eu sempre falo, jogar e programar não tem nada a ver, mas tem alguma proximidade, sim, e ele tem essa curiosidade de saber como é feito o jogo, enfim. Eu sempre falo isso para seduzir eles, tá? Vocês não jogam? Então, isso é programar. Aí depois eles choram. Vou anotar meu argumento. Daí tem esses alunos que eles partem do interesse deles, que daí a gente precisa provar para os pais o que ele vai fazer. Já tive pai que eu tive que mostrar, teu filho vai fazer isso daqui, porque só fica no computador, eu não vejo ele fazer nada, só uma tela preta por trás. É assim que funciona, né? Vem aqui. E daí tem também que o pai é programador, que o pai trabalha na área e quer que o filho siga isso. Entendi. Tem essa situação também, que daí a gente precisa fazer um trabalho diferente para despertar no filho a vontade dele. Não, a gente não pode, né? Mas a gente tem todo esse trabalho, exatamente, né? Então a gente conversa muito. Mais um trabalho. Antes de vender, eu faço um monte de pergunta. Para distrair daí. Spin-selling. E eu também, só para linkar, né? Eu tive uma vez um aluno, foi bem quando eu entrei na ProWay, eu entrei em 2013, foi em 2014. Caraca, tá dando tempo lá? Sim, 8 anos 8 vou fazer anos, em né? dezembro. Caraca. E tinha um menino de 12 anos, que ele tinha a vida dele planejada. É incrível, assim. Ele tinha feito planejamento? Ele. Caramba, que medo. Ele queria morar na Alemanha. Eu não queria ter um filho Sim, assim. era assustador. Eu não sabia como lidar com isso. Sim, era assustador. Planejamento também. E assim, lá na ProWay, o curso de lógica, a gente acaba aceitando a partir dos 13 anos. Não por conta da idade em si, mas por conta do que é ensinado na escola. Então,
Entendi. com as Tem que ter matrizes uma- ali, exatamente. E também pela maturidade de entender, né, um pouquinho. Pela falta, na realidade. É. 12... E aí, com o menino com 12 anos, eu já fui meio assim para atender, porque 12 anos eu já comecei a falar sobre o pacote Office, que é o primeiro contato ali, né? E ele não, mostrou para mim tudo que ele queria fazer, ele queria programar jogos. Eu pensei, ai meu Deus do céu. O menino, ele estava com tudo programado para morar na Alemanha, a mãe dele já estava vendo a dupla nacionalidade dele, ele já sabia o que ele queria, ele veio com os módulos que ele queria fazer, ele fez a formação dele. A gente teve um evento na Vila Germânica, o professor foi conversar com ele, o professor ficou assim, olhando para ele, e tá lá, tá vivendo a vida dele. Que legal. Tinha sentido o planejamento que ele fez? Era Tinha, real? Tinha. Mas, assim, ó, ele queria mais do que a gente ainda podia oferecer naquele momento para Claro, ele, mas entenderam. ele já tinha planejado aquilo. Na real, ele é um daqueles gênios, então, que Ele geralmente é com 12 anos, a gente raramente acontece de perceber algo tão profundo, assim, alguém realmente tão analítico. Extremamente precoce, na verdade, Exatamente. né? É. Ô, Márcio, Mas e é é comum uma- identificar gênios na sala de aula? Boa. Olha, Ou a alguém palavra que se gênio é um destaca, pouco não vou dizer- complicado, né? vou nem falar Mas em você gênio, né? você percebe realmente aqueles que têm mais aptidão e aqueles que têm muita aptidão. Eu já tive alunos que eu estava explicando uma coisa, eles já estavam adiantados no assunto, e quando ele me chamou para tirar a dúvida, eu fiquei quietinho, tal, para não constranger os outros, né? Eu disse para ele, o teu objetivo não é competir, é humilhar, né? Aí esse aluno até, assim, ele tem 14 Dono de uma startup. anos, né? O garoto é fantástico, cara. Aqui tá Ele currículo. programa com uma facilidade impressionante, tá? Como é que a gente faz para pagar, para ter acesso a esses caras? Tá ligado? Eu sempre digo Bota um por fora ali, ó. Manda pra mim. eu lido com Fala alunos sobre aí corrupção agora. Ele foi meu aluno mais novo, né? Que legal. Mas eu lido com alunos normalmente na faixa de 16, 17, né? Já tive alunos até de 50 anos, tá? Ah, que bacana. E assim, que chegaram lá apavorados, sem saber nada, assim, assustados, né? Aquela cara de espanto quando você bota o primeiro PowerPoint em ação e mostra o que é um algoritmo e tal, o cara começa a olhar para você assim, meio desconfiado, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Ele disse, ó, calma, primeira aula, vamos devagar. E foi evoluindo, e chegou lá. Já tive casos de cara de suporte que veio fazer lógica e disse, professor, isso não é para mim, não entendi nada, não adianta falar para mim que eu não desistir, entendi né? nada. E já tive gente que saiu da sala de aula e ele disse, ó, meu negócio não é programação, eu vou para suporte, se deu bem, está fazendo suporte no Entra 21 agora, buscando a vaga no mercado. E, Isso que é legal, né? Porque a ProWay pode fazer essa identificação, pode identificar para onde que a pessoa pode correr, né? Onde que ela pode ter mais sucesso, vamos dizer assim. Sim. Tanto pelas aptidões dela, quanto pela demanda do mercado também, né? As duas coisas juntas, O assim. Guilherme falou isso, né? Tipo, no começo ali, cara, uma empresa de tecnologia, ela tem umas 300 camadas lá. exato. Não tem a Uma ver loucura. somente com código, né? Tem Meu, esse cara é essencial hoje, né? Cada vez mais essencial o suporte. O suporte faz sentido total com a ferramenta, com o produto, né, com o marketing. Então, cada vez mais é essencial e isso é muito importante, inclusive, deles entenderem. Inclusive, eu coloco na proposta que eu sempre faço para o aluno depois de conversar com ele, de extrair essa informação, né? Eu faço a proposta com algumas sugestões. E eu vou apresentando, conversando com ele, o que ele vai se tornar, o que ele vai fazer. Nenhuma linguagem técnica eu uso, né? Eu falo de uma forma que ele vai se enxergando. E nenhuma das sugestões ali, eu sempre coloco o módulo de suporte Helpdesk, porque às vezes é o primeiro contato numa empresa, e eu sempre falo, tu vai trabalhar no problema da coisa. E não tem coisa melhor tu aprender resolvendo problema também, né? Aplicar o teu conhecimento, conhecer mais no erro de alguém, ou no erro dos, né? Enfim. Se a gente começa a pensar um pouco de como as empresas mudaram, né? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo lá da Ford lá no passado, né? Ela era uma empresa de ponta e ficou por muito tempo assim. O que ela tinha? Tinha uma engenharia de produção, tinha uma galera que fazia a produção, tinha um administrativo financeiro e ponto. Agora, qualquer empresa de tecnologia aí que está batendo 100, 200 funcionários, ela é muito mais sofisticada, mas muito mais sofisticada e tem muito mais áreas que qualquer grande empresa. A gente não precisa ir, sei lá, 100 anos atrás, pode ir há 20, 30 anos. Por quê? A gente tem ali desenvolvedores de ponta e daí tem os arquitetos, desenvolvedores arquitetos, né, que a gente chama, né? Os caras que entendem o projeto como um todo, depois o Márcio pode falar um pouco mais sobre isso.
A gente vai ter que ter pessoas de design e pessoas de marketing, como a gente já conversou no nosso outro podcast, para quem quiser conferir lá, né? Conferir lá no tanto no Uma Proe aula como de marketing digital. e essas pessoas dentro da empresa de marketing, etc., elas entendem muito, tem que entender muito também, tem que entender o movimento do mercado. Então a gente tem pessoas especialistas lá dentro. Área financeiro complexo, voltado para serviços. Até hoje, a legislação brasileira, tanto para serviços, etc., tem alguns percalços, então o pessoal do financeiro e administrativo tem que ser bom. Então, e ainda, né, vamos dizer, com essa cúpula toda, tem uns líderes, né, dentro do projeto e, obviamente, a parte do suporte a cliente. Então, essas empresas de tecnologia, mesmo com 100 colaboradores, quanto mais vai evoluindo, e daí a gente bate na questão do startup, a evolução, ela não é só complicada por causa do financeiro. Tu pode ter dinheiro para aportar. Agora, a composição da equipe que tem que aumentar, não só na área de dev, como nas outras áreas, é complicada. Fundamental. Então tu tá vivendo muito mais isso, mas eu consigo olhar como vendo de fora, nessas conversas assim, os blocos das empresas, elas têm que crescer ao mesmo tempo. Então, vai crescendo esse pilar, cresce esse, cresce. Leva o outro. Só que daí o crescimento dela é tão exponencial que essa estrutura é difícil de tu manter, né? Então, tu trabalha com startup, vai saber até falar mais do que eu, né? Mas é super importante a pessoa entender nesse contexto como um todo que se eu aprender programação e eu acabei não me encaixando, eu entendendo a estrutura dessa empresa, entendendo a questão de como funciona o desenvolvimento de sistemas, etc., eu tenho um lugar no mercado. E ele dá com a porta de entrada. Óbvio. Beleza que tu não precisa talvez ficar ali o resto da vida, mas tu tens a porta de entrada. E aí uma empresa, ela raramente não, mas dificilmente fica trazendo do mercado de fora. Ela dentro, ela começa a verificar os líderes e começa a subir essa galera. Claro, porque claro. o crescimento é tão rápido, né? A tua fala parece que tu é investidor anjo, sabe? O crescimento é tão rápido e ele tem uma dificuldade imensa. Mas, fazendo um comparativo, empresas como a Ford, que passaram a vida inteira para valer 5 bilhões, tem empresas de tecnologia que passaram 10 e valem 5 bilhões, sabe? Então, realmente tem essa necessidade. Eu acho que um dos porquês não é só por causa da tecnologia, mas da estrutura comportamental e de estrutura de empresa que a gente aprendeu nesses longos. A gente conseguiu entender as estruturas que precisavam ter na empresa e a soma de forças, né? E daí a gente entra num ponto. Existe, nos últimos, 100, 200, 300 anos, um mundo de tanta oportunidade como agora? Não tem. Não existe. Né? A porta de entrada, tanto para essas pessoas que estão entrando, e a gente fala dos profissionais que estão de cabelo em pé, que estão aí, é só o cara, às vezes, respirar, meditar, entrar, ir no rio. Ansiedade. E pensar assim, né? Não colocar um monte de besteira para dentro da cabeça, etc. Tentar se focar. Cara, aqui tem um mundo de oportunidades muito grande. Tava falando isso agora lá embaixo do café. O cara falando, mas não sei o que, às vezes empreender no Brasil. Eu falei, cara, o que é difícil no Brasil é o que ele mais tem incrível, né? Tipo assim, a dificuldade de empreender no Brasil te coloca uma situação de que quem consegue tem que se superar o tempo Exatamente. todo, né? Então, tu tá o tempo todo se praticando atualizando. o empreendedorismo do dia a dia. Ponto Ou seja, vai final. sendo exigido cada vez mais. Exatamente. Eu fiquei curioso com dois aspectos. Primeiro, o Guilherme falou aí nos setores aí que pode atuar um desenvolvedor e tal, e falaste em atendimento ao cliente, né? Suporte ao cliente. É impressão minha ou aqui em Blumenau a gente é muito forte nisso? Sim, a gente é forte. Tanto que tem empresas... Movidesk. A própria T-Systems também, T-System né? também, eles têm um time enorme de suporte, porque eles dão suporte para o mundo inteiro, Exatamente, né? Tem empresas que o sistema é deles, todo o suporte são deles, né? A infra deles, o desenvolvimento é deles. E eles que cuidam de tudo, assim, tanto que o horário de trabalho deles é bem maluco, né? Sim. A gente começa à meia-noite, Porque vai eles até atendem a Ásia, atendem a Europa, Exatamente. então eles têm que Existem- estar no horário deles. Né? Só Exatamente. abrir um parênteses, quem já teve a oportunidade de entrar na T-Systems é uma coisa fantástica. Eles tinham, antigamente, né? Isso falando 6 anos atrás, eles tinham os painéis com todas as fábricas que eles comandam no mundo da VW. Daí tinha lá a saída dos carros de produção, sei lá, uma fábrica aqui no Brasil gigantesca e da Bentley lá da Alemanha, né? Daí era 1, 2, 3, 4 aqui da Volkswagen, daí Bentley. Daí ficava, né? Ficava um negócio assim, né? É bem legal mesmo. Que bacana, que bacana. E eles atendem, até onde eu entendi o trabalho deles, eles atendem diretamente o consumidor dessas montadoras, né? Acho que Mercedes, não sei exatamente quais são que Isso, eles atendem. hoje, né? era VW principalmente. É VW, né? Volkswagen. Entendi. E outro aspecto que eu achei curioso, assim, e queria saber mais do Márcio também da Mayara,
a questão tu disseste que tens alunos de 50 anos também. Sim. A gente vê que, né, a humanidade envelhece cada vez mais, a expectativa de vida vai às alturas, as pessoas estão trabalhando até... Estão mais- voltando no mercado de trabalho, né? Eu tenho 50 anos de idade e me sinto totalmente à vontade de começar uma coisa nova hoje. Me sentiria totalmente à vontade se fosse o caso. Dá para descobrir talentos nessa faixa etária, na faixa etária da meia-idade, da terceira idade? Dá para descobrir, porque assim, ó, o que acontece? Tem muitas coisas que você descobre quando você é posto à prova. Então, ou a vida te põe à prova, ou você se prova. Sim. Né? Então, você pode usar a diversidade a teu favor. Nessa questão, se você se desafiar, né, você vai perceber que você tem um potencial muito maior do que você imaginava. E muitos alunos meus se descobriram com essa idade. Porque eles trabalham dentro de empresas e sempre tiveram curiosidade de saber, né, de não ser refém do cara de sistema, né, que diz, deu um pau lá, mas eu não sei o quê. Tô sendo enganado, esse cara tá me enganando. O cara quer Tá me saber o que ele enganando está aqui. lidando para ninguém passar a lábia nele, né? E se apaixonou pela área e tal, ou trabalha num suporte, assim, o cara faz tudo, né? Mas ele não se contentou com aquilo, ele quis se aprofundar em desenvolvimento, entender como é que é o sistema que ele trabalha, como é que é o banco de dados que ele trabalha, assim, e a gente, em lógica, a gente também dá banco de dados, né? A gente ministra banco de dados, então o aluno sai bem preparado dali. Mas o que eu vejo é que ele vem com uma certa insegurança, mas ele vem se sentindo desafiado a aprender. Disposto E a eles aprender. aprendem. Eles aprendem, tá? É bem interessante você ver a disparidade de idades, né? Não tem caso de jovens que simplesmente não aprendem, não tem jeito. Professor, não é para mim, tal, não, tranquilo, cara. Tá? Mas antes de você dizer que não é para ti com 2 aulas, né? Vamos tentar chegar até o fim, e aí no final você me dá a resposta, se você quer ou não, né? Porque assim, todo mundo pode aprender lógica. Não confundam raciocínio lógico, né? Essas provas de raciocínio lógico com lógica de programação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A lógica de programação é aprender a programar um computador. Né? Desenvolver a lógica para programar o computador. Raciocínio lógico é algo que você pode desenvolver, que envolve matemática, que envolve uma série de coisas que vai te ajudar a ter um raciocínio mais rápido, né? Ou mais... talvez sair de situações mais complexas com mais facilidade. Lógica de programação não é isso. Né? Lógica de programação é você aprender como é que eu tenho que escrever alguma rotina para que a máquina compreenda, ou seja, passo a passo. Se eu digo para ti, eu vou abrir, vai lá e abre a porta, você vai lá e abre a porta. Não, a primeira pergunta que é, a porta está fechada? Está aberta, né? Tá fechada. Tá? Então, quando eu comecei em programação... Há uma porta? Altamente literal, né? Há uma porta? Então, assim, filosofar. quando eu comecei lógica no século passado, né? Para quem tem 21 anos aí está ouvindo a Nossa, gente, parece tá? Quando eu comecei lógica no século passado, não tinha as ferramentas para aprendizado que a gente tem hoje. Tá? Hoje o aluno tem à disposição ferramentas à vontade para aprender lógica, tá? Não só livros, mas ferramentas de computador que podem ajudar ele muito, tanto online quanto baixar no computador lá e sair usando. Então, os meus alunos todos, eu tenho lá no meu canal no YouTube, onde eu coloquei tutoriais. Já Como fala do canal, baixa, qual é o canal? tá? Se entrar no meu perfil do Instagram, você chega lá. Tá, qual é o perfil? marcios.prof.ti. Ainda bem que não tem o sobrenome todo escrito. Você Senão tem que só o soletrar. Gucci ia achar. Com sobrenome Ele não todo. foi ingênuo nessa parte. Obrigado pela luz, obrigada. Eu não sei nada de marketing, mas só usei um pouquinho de bom senso, na verdade. Sobre... Então, assim, todo mundo tem capacidade de aprender lógica, tá? Aqueles que estão ouvindo a gente, eu estou com 60 anos, queria aprender lógica. Eu sempre digo assim, ó, não existe idade para você tentar realizar algum sonho pessoal, tentar ser desafiado. Eu tive a oportunidade de dar um curso de lógica remotamente umas semanas atrás, e uma das minhas alunas revelou que ela trabalha numa empresa, acho que é em Goiânia, se eu não me engano, que tem uma senhora de 84 anos programando HTML, CSS e JavaScript e dá um banho na gurizada. Eu não acredito. Então, assim, ó, 34 anos a de gente vê esses exemplos aí Eu tenho de chance pessoas ainda, idosas atravessando o canal da Mancha Nado Sim, e coisa exato. e tal. Então, eu sempre digo assim, a limitação está na tua cabeça. Isso. Tá? Você, tanto para quem quer entrar, quer tentar entender a área de TI e tal,
quanto aquele que está dentro da área de TI, dentro de uma empresa, está lá acomodadão, tal, pô, não vem meu aumento, não acontece nada. Não, você tem que fazer acontecer. Claro. Aí eu roubo uma frase aí do Rafael, né, que ele comentou um tempo atrás aí no evento que a gente participou. Se a empresa te Cuida que pede tu um vai falar. bife, cara, dá um boi, entendeu? Entendi. Entrega o boi, cara. Claro. Isso aí. Então, assim, a proatividade, a sair dessa inércia, né, desse marasmo, né, e inovar, cara. Vai para um treinamento, não sei, vai para um treinamento, vai se aperfeiçoar, uma para coisa- você fazer diferença no meio que você está trabalhando. Uma coisa que a gente pega bastante na ProWay, né, e a Maia pode ajudar a responder, é pessoas de transição de carreira, né, Maia? Isso. E o que tem bastante, vocês vão, que a gente já sabe bastante, mas assim, o que tem bastante é engenheiro, principalmente. Bom, porque tem sentido, né? Acho uma coisa com a outra, ou não tem nada a ver. Eles tiveram um pouquinho de lógica lá no início da faculdade, né? Mas Muito cálculo, né? A gente pensa mas assim, a parte do Lógica 2 em diante, pelo menos ele precisa fazer, porque no Lógica Claro, 2 não, com nós, certeza. né? Mas pelo menos tem Mas eles têm familiaridade com a coisa, Exatamente. né? Só que assim, são engenheiros, advogados, acreditem. Que doido. Advogados? Sim, advogados, farmacêutico, Caramba. sim. Qual que é a idade média que a gente tá pegando, mais ou menos assim, aí? Mais Então, de 30, né? Inclusive a turma do SuperDev que a gente fez de março ali, eu tinha 2 pessoas de 19 anos. A de março, sabe? A gente tenta sempre, principalmente eu, a gente sempre fala em jovens, né? Jovem, não. E ali a média é 33, de 33 a 42. Olha só. A turma de SuperDev que eu tenho. E eu tenho também outros alunos que eram... Eu trabalho com sonhos também, né? E tem os alunos, alguns clientes, né? Que antes de ser alunos, eles são clientes, né? Tem a pessoa que quer conhecer e tem a pessoa que quer trabalhar com isso. Então, a pessoa que quer trabalhar com isso, a minha conversa é um pouquinho mais a fundo, né? E essas pessoas, geralmente, elas já têm um sonho instalado. E são pessoas que não tiveram oportunidades na vida e hoje estão tendo. E essa pessoa, se tem dificuldade, ela enfrenta qualquer coisa para conseguir. Ela não desiste. E pede o EAD para a gente para estudar, pede aula de reforço para o professor. Enfim, essas pessoas que já passaram por essas situações, o medo delas é talvez conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Mas a gente também, dentro da formação, a gente também coloca alguns módulos de desenvolvimento pessoal, bem por conta disso. E prepara a parte técnica também, né? Não tem medo. Tem poucas coisas que são boas na velhice, né? Quando a gente vai mandar elas é maturidade, né? Saber o que quer ir atrás, né? Exatamente. Daí nada também te abala, né? Sim, porque eu quero aquilo. Então, acho que quando a gente coloca isso na cabeça, não, o resto fica simples. E nesse mercado É só você de se trabalho, aparelhar, na verdade, corretamente, para você poder chegar lá. Afinal. Eu tive o caso da aluna que a Mara comentou, né, de pedir aula de reforço. Foi uma aluna minha. E ela estava desesperada, assim, eu estou jogando dinheiro fora aqui, eu não estou aprendendo nada, professor. Tá, eu indo para a Lógica 2 e eu não estou aprendendo nada. Tá? E fizemos uma aula de reforço, passei uma tarde inteira com ela, a gente fez uma aula VIP, né? E à noite tinha um desafio de Lógica para fazer, para encerrar a Lógica 1, né, para envolver todo o conteúdo. Ela estava apavorada, aí só, um passo de cada vez. Pega um problema grande e fatia esse cara. Tá? E aí fomos fatiando, devagarzinho e tal. E ela foi, eu disse, agora a gente vai tomar um café, vai dar uma relaxada. Quando voltar, eu vou te entregar o desafio, você vai fazer ele sozinho. Vamos ver até onde é que você vai chegar. E ela fez. Depois ela foi lá fazer o lanche dela, voltou à noite para ter aula, apliquei o desafio, ela se deu super bem. Hoje ela está fazendo, se achou no negócio, e hoje ela está fazendo suporte de TI. Bacana. Só, rapidamente, antes de perguntar aqui, linguagem, a gente falou linguagem para dev, linguagem para uma startup. Né? Qual é a linguagem mais rápida que hoje, por exemplo, o cara quer montar uma startup, eu sei que geralmente vai estar vinculado àquilo que ele aprendeu, obviamente, mas a gente escuta muito, principalmente recentemente a gente escuta muito, tem que investir 20% na tecnologia, porque 80% vai ser todas as atualizações, todos os problemas que aquilo vai dar. Só um overview, assim, se montasse uma startup hoje, qual tipo de linguagem que tu usaria? Bom, Rafa, primeiro a escolha da linguagem, ela vai depender de que tipo de negócio que você está trabalhando. Entendi. Tipo de produto, Ok? né, Por exemplo, que tipo de produto você vai vender? Isso. Você vai trabalhar com robótica? Você vai ter que usar Arduino, vai usar um pouquinho de Java, vai usar um pouquinho de C++ e tal. Você vai desenvolver sites comerciais, né? Aí você vai ter que pegar um C#, você vai ter que pegar Java,
vai ter que pegar JavaScript, HTML, CSS, essa turma toda aí que dá o embasamento para os sites comerciais, né? Front-end e back-end, esse pacotão. Então, tudo vai depender. Pessoalmente, eu considero o Java uma linguagem muito fácil de aprender. Você aprende muito rápido. Tá? Ela é muito intuitiva e as ferramentas onde você desenvolve, os frameworks, né, que a gente tem à disposição aí, Eclipse, NetBeans e tal, eles favorecem muito o desenvolvimento porque eles já completam o comando. Tá? Você não convive com erro de sintaxe de comando. Entendi. Então você já tem um ganho ali. Starta, ele já vai trazendo. E fora as outras ferramentas que estão surgindo no mercado, né, que já estão há algum tempo no mercado também, né, que aumentam a produtividade do programador. Já trazem bibliotecas que sintetizam uma série de comandos que você usaria primitivamente no Java, digamos assim. Então, vai depender tudo realmente do foco do negócio. Da startup. Foco do negócio, da equipe que ele vai formar. É porque eu penso muito isso em equipe, né? Porque às vezes o cara vai numa linguagem que às vezes o cara também não consegue achar mão de obra, ele precisa escalar, precisa de 10 dev, ferrou. E não só a linguagem, tá? Faz sentido, por exemplo, eu vou abrir uma empresa sobre XPTO e eu olhar as empresas XPTO para ver que linguagem que elas utilizam, faz sentido? Faz sentido, eu acho que é até importante porque o Rafael pode saber isso melhor do que eu, né? Que uma das coisas que você tem que basear a tua startup é qual é a vantagem competitiva que eu posso ter em relação ao meu concorrente. Então, eu preciso conhecer o meu concorrente. Preciso conhecer a cultura daquela empresa, preciso conhecer as ferramentas que ele trabalha, o produto que ele comercializa e tentar pegar um ponto fraco dele e transformar isso na minha vantagem competitiva, ou seja, dar o pulo do gato. Para isso, eu preciso ter pessoal, preciso ter tecnologia e preciso também não só focar no dev, em si, na linguagem de programação, mas a questão, se eu vou usar banco de dados, modelagem de banco de dados, pegar um cara que conheça isso, que domine isso bem, porque não vai adiantar nada eu ser muito bom, ter uma equipe boa de programadores e não conseguir modelar o meu banco de dados. Como é que eu vou armazenar essas informações? Como é que eu vou tirar proveito dessas informações? Então, é um conjunto de coisas que vão formar, que vão embasar o meu negócio tecnologicamente falando. O mais bacana de tudo isso, né, Rafa? Rafa não para de falar aqui que falta 7 mil programadores aqui, desenvolvedores aqui na região, né? Uma baita oportunidade, principalmente para aqueles que a gente estava falando agora, né? De uma idade um pouco mais avançada, alguém que quer migrar de carreira, porque nessa hora, né, Rafa, não interessa, né? A idade que tem, quer mais é colocar na mesa e desenvolver, né? Eu acho. Não. Sim. E até uma coincidência que vocês acabaram de falar, a gente teve um dos drafts que vocês apoiam também, o cara tinha 57 anos, ele cansou de ficar em casa e veio participar. Ele disse, eu quero aprender, eu quero aprender. Né? Aposentado. Se aposenta e pensa, o que eu vou fazer agora? Cara, mas pensa cuidando bem. das plantas? Vai também, né? Mas pode. Palavra cruzada não tem mais graça. Com 57 desafio anos. maior, né? Com 57 anos, é um menino ainda, e tu vai ficar dentro de casa? Não tem sentido. Não Se faz você considerar sentido que mais. a gente tem uma perspectiva de vida aí de 82 anos, eu pretendo chegar até os 94, se Deus quiser. 112 aqui, ó. Já vou ali nos 94. E sem mal de Parkinson para conseguir digitar legal, né? Então, isso é o limite, tá? Assim, eu nunca desisto do seu sonho. Batalhe por isso, porque não tem coisa pior. Quando os alunos desistem, eu sempre digo para ele, antes de desistir, pense numa coisa. Existe uma consequência, tá? Vencer a adversidade vai exigir esforço. Agora, você conviver com a frustração de não ter conseguido, sabendo que outro no teu lugar conseguiu, eu acho que é mais difícil. Tá? E aí tem um lance de depressão, né? E assim, o cara fica desorientado. Sim. Né? Então, você tem que saber quando você parte que você tem chance de fracassar, tá? Mas você considera ela como uma possibilidade, mas não considera ela como uma possibilidade principal. Sim. Você tem que focar no sucesso. Não, eu tenho que ir atrás. Todo mundo aprendeu, eu também tenho capacidade de aprender, pô. Exatamente. Entendeu? Vai atrás. E assim, ficar lá fazer só duas. Ficar lá só em casa, no sofá, pensando, como seria bom se eu pudesse fazer isso, fazer aquilo. Não, vai atrás, procura. A gente tem tanto mercado, né? Tem tantas possibilidades aí com uma quantidade de vagas enorme, né? Para o pessoal começar com qualquer idade. Tá? Eu tenho um colega meu que fez o Entra 21 ano passado,
foi contratado pela Ailos aí, ele era um gerente financeiro no Bradesco. A Ailos tem, eu acho que entendeu? Tem 6 Ele não milhões e foi meio pra- de vagas. Eu acho. Não foi necessariamente para dev, né? Mas foi contratado em outra área lá. Então, a Gente, idade mas não eu tem- gostaria muito. Eu não sei a idade dele, mas é mais ou menos a minha Mayara idade. levantou a mão. Eu Fala, quero- Mayara. No Zoom, né? Levanta a mão. Eu quero muito fazer um apelo para as mulheres, porque elas são as que ia mais perguntar isso temem também. nessa área. As que foram as que iniciaram, né? O Sim, desenvolvimento começou com mulher, foi por né? uma É. mulherada, né? E, inclusive, tem linguagem com o nome dela e tudo mais. E quando eu atendo uma mulher lá, eu só falta abraçar ela. Vem aqui, senta no meu colo, que eu vou Vou te te dar uma explicar bolsa. todas as possibilidades que Legal. esse mundo oferece para ti. Porque elas ainda é um mundo, né, dominado por mais homens, né? Que bom, mas é uma pena porque elas se sentem não capazes para isso. E dizem, não, mulher é mais detalhista. Não Claro. concordo com a Mayara, eu Mais perdi cuidadosa. a Melissa pro Dev, eu pelo jeito vou perder a Johanna também, que tá ali olhando, já quer uma matrícula, então não concordo com a Mayara, as mulheres têm que ficar em funções mais importantes para vocês. Tô brincando, eu tenho 4 perguntas, eu vou fazer só 2, tá? Que a gente, pra finalizar, porque acabou o tempo já faz 2 horas atrás. Quem você admira ou quem foi um mentor? Quem foi o meu mentor? Ou alguém que você admira. Pode extrapolar, pode É. pensar em nomes internacionais, nomes perto, enfim. Olha, eu diria que o Einstein seria um bom mentor. Legal. Por quê? Porque o Einstein era um cara que era desacreditado dentro da sala de aula, né? E, na verdade, os professores não tiveram a habilidade de reconhecer o talento dele. E aí ele se tornou um grande talento. Então, foi, com certeza, um cara que me inspirou bastante pela tenacidade dele. Ele podia ter dado uma de coitadinho, né? Sim. E não se deixou subjugar. Que legal. Bacana. Mayara. Então, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Se tu falar de mulher de novo, eu vou te bater. Tô brincando. Eu trabalho já há muito tempo na ProWay, né? E fazia uma forma de trabalho com os alunos. E eu posso dizer que o meu mentor hoje é a própria ProWay, da legal. minha forma de trabalhar hoje, porque quando eu fui reler a missão Valores da ProWay, que eu vi que a nossa missão é tornar o profissional competitivo para o mercado de trabalho, aquilo para mim fez nos meus olhos, né? Digo, é isso, é esse meu propósito, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Por isso que eu digo hoje que a própria ProWay, né, é a minha mentora, né? Deixa eu ver se eu entendi. Mais do que ajudar as empresas que precisam de mão de obra, é ajudar a pessoa a construir a sua carreira, Sua jornada. e orientar. Essa palavra para mim lá, tornar o profissional competitivo, aquilo para mim fez, nossa, é isso, sabe? E aí a gente teve uma oportunidade dentro da empresa que eu pude desenvolver, né, a minha forma de trabalhar e tudo mais. Foi dali em diante que eu digo, tá aí, né? Tem sentido o que eu tô fazendo. Sim. Bacana. Que E legal. aí foi onde que... Por Mas isso tem que- o Por isso que vocês Cortella estão também. ricos. O pessoal inspiracional, olha só que legal, cara, que legal. Não vai se fugir dessa. Eu vou fazer. Um mentor ou uma. Pô, ele vai responder essas perguntas todo dia que ele vem aqui? Aham, vou responder. Que vai ser sempre um diferente. A última vez eu Foi o respondi. Joel, né? Não, a última vez eu respondi foi que é meu pai e continua sendo, né? Mas assim, como eu leio muito, né? Tem vários mentores. Agora eu tô com um mentor diferente. Legal. assim. E eu tô lendo o livro do Almir Klink, que foi um cara que atravessou Legal. o Atlântico com um barco a remo. É quase inacreditável. É inacreditável, né? O cara é totalmente louco. Mas eu acho que assim, ó, o que mais me pegou ali é o cara planejou por muito tempo aquela loucura. E eu sou um cara que, eu já falei isso outras vezes, eu não nasci com um propósito, tipo, meu Deus do céu, eu vou pra Alemanha com 12 anos, sabe? Que nem ela falou, citou agora. E eu preciso todo dia me relembrar sobre as coisas que eu quero fazer e saber se eu tô no caminho certo. Mas eu nasci dessa forma, né? Então, esse cara, ele mostra que a gente precisa planejar muito. E depois que vai, sei lá, 3.600 milhas do mar não é nada. Pelo tempo de trabalho que a gente teve em terra. Tá? Então, eu acho que está sendo uma grande inspiração, assim, principalmente nos meus planejamentos, que eu tenho alguns para fazer. Legal. Outra pergunta. E o outro, se encontrasse com 19 anos, tem que ser rapidíssimo. Se encontrasse com 19 anos, o que você diria para você? Se o Márcio agora encontrasse o
Desce De de 19 cara. anos de idade. Tu estacionasse o DeLorean ali embaixo e fosse no passado. Eu disse, cara, que bom que você descobriu a área de TI no meio de engenharia química. Fazendo engenharia química, é isso? Que Foi sorte. muito bom. Foi muito bom. legal. Foi uma paixão assim que não era... Química era a minha paixão, né? E eu me encontrei no laboratório de informática na época, né? Era informática. Não, né? informática, Agora é Informática. tecnologia Eu escuto da bastante informação. informática ainda. É mais Tu chique, que né? mexe com esse negócio de informática? É. Então, me encontrei em informática e de lá não parei mais, né? Foi uma experiência muito bacana. Só um recado para as mulheres, né? Só para vocês saberem, tá? Informática foi feita para vocês. Uma das primeiras linguagens de programação mais antigas é a ADA, e a linguagem de programação COBOL, que ainda resiste no mercado, famosíssima, foi desenvolvida por uma oficial da Marinha dos Estados Unidos. Então, se ela conseguiu desenvolver uma linguagem de programação, vocês conseguem aprender também. Com certeza. Cara, Então, eu ia A Maera dizer... tá novinha, pelo amor de Deus. ela tem 19, né? É. Gente, então não veio o meu dado certo ali. A mini Bill veio errado. Então, eu diria pra mim, continua. Continua. Que idade tu começou na ProWay? 23. Então tu ia dizer com 19, vai pra ProWay. Vai pra Proe. Antes de Eu tava na concorrente nessa época, mas Olha aí só, vai pra Proe. Boa. Bacana, bacana. Eu acho que eu mandava eu cancelar o cartão de crédito. Me deu muito problema com essa idade. Inteligente, muito bom. Pessoal, obrigado demais por escutar até aqui. Agradeço demais, né, vocês terem tirado o tempo de vocês, o espaço na agenda, ter vindo compartilhar um pouco do conhecimento e ser tão inspiração, assim como vocês são todos os dias. Obrigado mesmo. Obrigado, Pancho. Obrigado ao Márcio, obrigado ao Guilherme, ao Rafa também, a todo mundo que acompanhou esse papo, essa hora aí de conversa sobre a jornada aí do dev, né, do desenvolvedor de sistemas. Espero que você tenha aproveitado um pouco, e se não aproveitou, aproveita para se inscrever aí no YouTube para ver as outras entrevistas com o pessoal da ProWay. A Segue gente lá a falou ProWay de marketing também. digital, ProWay. segue lá na ProWay ProWaycast. também, exatamente. E aproveite, daqui a pouco a gente volta. Se você se inscreveu, aciona a sineta aí para saber quando a gente tiver uma nova entrevista aí no canal. Um grande abraço e até mais. Valeu, Tchau, tchau. Vamos tirar uma fotinha e fazer um Bom, vídeo aí rápido. deve.